diz assim, se você não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos por caminhos errados e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a qual servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um nos é concedida a manifestação do Espírito, para benefício de todos. A um dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um mesmo Espírito de grande fé, a outro o único Espírito concede o dom de curar, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja cada um. Fala amém no seu lugar. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, essa é a tua santa e infalível palavra. Eu oro para que o Senhor possa vir mesmo falando conosco através dessa palavra, Pai. Eu declaro que o Teu Espírito tem liberdade sobre esse lugar para agir, para falar, conforme o Senhor quiser, da Tua maneira. Espírito Santo, eu oro por um agir, por um mover da parte do Senhor. E assim como Pedro, ainda na casa de Cornélio, falava, que o Teu Espírito recaia sobre nós. Libere dons espirituais sobre este lugar nesta noite. E assim que nós oramos em nome de Jesus, amém. Vira a pessoa do seu lado e fala assim: a vida cristã, mais forte, bonita igual crente, a vida cristã é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O nosso tema de hoje, nós vamos falar a respeito de dons espirituais. Conversando com alguns adolescentes, com algumas pessoas, eles começaram a nos perguntar a respeito dos dons espirituais e eles começaram a viver um momento incrível de descoberta dos dons. Então, hoje eu quero trazer para você um ensinamento a respeito da questão dos dons espirituais. Então, o texto que nós lemos, ele está escrito na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. E quando nós pegamos essa carta, nós começamos a ler ela, a primeira coisa que nós podemos perceber é que Paulo pega essa igreja e ele começa trazendo um elogio para essa igreja. Qual que era o elogio? Essa igreja, ela tinha em operação todos os dons do Espírito. Ou seja, tudo aquilo que Paulo falou aqui estava acontecendo no meio da igreja. Tinha variedade de línguas, tinha profecia, tinha todos os dons em operação. Mas mesmo tendo todos os dons em operação, ela era uma igreja problemática. Como assim problemática? Ela tinha forte tendência a problemas de imoralidade sexual. Ela tinha problemas a respeito da forma como eles se comportavam na ceia e também a respeito do uso dos dons. Porque embora eles tivessem todos os dons em operação, eles não sabiam o momento certo e a forma como eles deveriam usar. Então é por isso que Paulo vai começar dizendo a respeito dos dons espirituais e ele vai se concentrar a respeito disso com essa igreja. Mas antes da gente começar, é importante nós entendermos que nós não medimos a espiritualidade de alguém ou de uma igreja pelos dons que ela possui. Não é porque um fala em línguas e o outro tem um discernimento que um é melhor do que o outro. Na verdade, nós identificamos e podemos dizer que uma pessoa ou um local é espiritual, não pela evidência dos dons, mas por conta dos frutos que há em sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele vai começar essa carta dizendo: agora, irmãos, quanto à sua pergunta a respeito dos dons espirituais,
não querem que continue confusos, ou em outra versão, ignorantes. Veja, essa igreja, ela não era uma igreja que não sabia nada a respeito dos dons. Pelo contrário, ela sabia, mas não sabia, como eu disse, o momento certo, a maneira certa, como deveria ser usado. Então Paulo vira para eles e fala assim: não sejam ignorantes a respeito dos dons, da forma como devem usar. E aí, quando nós falamos a respeito dos dons, existem pelo menos 3 tipos de pensamento que temos a respeito dos dons. O primeiro tipo de pensamento na história é o cessacionismo. O que é isso? São aqueles que acreditam que os dons cessaram com a morte dos últimos apóstolos e que não estão presentes nos nossos dias. Então, nós não temos acesso a isso nos nossos dias. O segundo grupo é o grupo dos ignorantes. O que são os ignorantes? Aqueles que nunca ouviram falar ou já ouviram, mas estão nem aí. E nós temos um terceiro pensamento, que é o pensamento dos continuistas, que são aqueles que acreditam que os dons estão em operação nos nossos dias. E é esse que nós acreditamos, que você, na sua idade, da sua forma, você pode fluir nos dons do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero trabalhar com você a respeito de algumas perguntas. Entendi, os dons existem, mas quais são os dons? O que são os dons? E como fluir nos dons? Então, para começar, os dons do Espírito são habilidades que são concedidas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, de realizarmos grandes feitos para a edificação do corpo e para o avanço da obra do reino de Deus. E quais são então os dons? Paulo, nesse momento, ele vai nos citar pelo menos 9 dons espirituais. Vai aparecer aqui no telão. E ele começa dizendo: palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação dessas línguas. Eu sei que é muita coisa, mas tem uma forma fácil da gente se lembrar e entender um pouco a respeito dos dons e saber diferenciar um dos outros. Então, nós vamos separar eles em 3 categorias. A primeira categoria fala assim: revelação. O que está dentro da revelação é palavra de conhecimento, fala assim, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento. E aí nós entramos no segundo grupo, que é o grupo de poder, fala poder, fé, curas e milagres. E aí, então, o terceiro grupo, o grupo da fala, que é o profetizar, o falar em línguas e a interpretação. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, separando em três grupos, e nós vamos então poder discernir e saber um pouco mais a respeito deles. Eu quero conversar com você primeiro sobre os dons de revelação. E a gente vai começar pela palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é uma capacitação que Deus entrega aos discípulos, aos filhos, que Ele traz uma revelação sobre algo que já aconteceu ou está acontecendo. Eu gosto muito, particularmente, desse dom. Já tive algumas oportunidades de fluir nesse dom de palavra de conhecimento. E até engraçado, uma delas que aconteceu recentemente, eu e o Manu, a gente estava indo ministrar em uma igreja, ali na cidade de Bastos, na igreja do amigo meu, e nós estávamos orando no carro, e nós começamos a profetizar a respeito daquilo que iria acontecer lá, e tal, e nós chegamos lá na conferência, foi incrível o primeiro dia, o segundo, e no encerramento da conferência, enquanto a gente fazia o apelo, o Espírito Santo começou a gerar dentro de mim algumas palavras de conhecimento. Ele começou a colocar algumas impressões dentro do meu coração a respeito daquilo que estava acontecendo na vida da igreja, mas também na vida de algumas pessoas. Como é isso? Como que é? Você escuta a voz de Deus? Como que é? Uma voz grossa, uma voz fina? É uma voz de homem ou de uma mulher? Na verdade, muitas vezes o Espírito ele gera dentro de mim algo ou da pessoa a respeito daquilo que ele deve comunicar. Se é
para operar em cura, algumas vezes eu posso começar e você pode começar a sentir alguma dor no seu corpo físico. E foi isso que aconteceu naquele momento. E eu comecei então a discernir que havia uma mulher que havia chegado naquele lugar, que ela não conseguia direito andar de fortes dores. E aí quando eu olhei para baixo assim, nesse momento o Manu estava debaixo da cadeira, perna pro ar assim, doido no chão. Mas a gente começou então a liberar aquela palavra. E aí começou a falar a respeito de outras coisas que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. E a gente começou a compartilhar. Encerrou o culto, eu falei assim, Espírito Santo, e agora? Porque eu falei no púlpito, demorou. E se não acontecer? E aí quando a gente desceu o palco assim, e eu estava na escada assim, veio um senhor e uma mulher falou assim, menino, enquanto você falava a respeito de uma mulher que tinha chegado nesse lugar e que ela não conseguia andar direito por fortes dores nas costas, a minha esposa, ela começou a chorar, porque já faz algum tempo que no domingo ela começa a sentir muitas dores para que ela não venha no culto. Então, naquele momento eu falei assim, cara, Deus então quer fazer algo aqui. Veja, você não vai ficar sabendo, o Espírito Santo não vai te revelar algo sobre a vida de uma pessoa apenas para que você fique sabendo, ou para que a pessoa fique sabendo. Ela já está sabendo, ela está sentindo. Mas o Espírito Santo vai trazer revelação, ele vai mostrar algo exatamente para que você possa orar, para que ela possa ser curada, ou para que a fé dela seja edificada, ou para que a fé da igreja seja edificada. E aí, então naquele momento nós oramos, e ele começou a compartilhar, enquanto você orava, ela começou a chorar e de repente ela começou a pular de alegria. E eu perguntei para ela o que aconteceu, e ela falou assim, aquela dor que eu estava sentindo, ela foi embora, eu já não sinto mais nada. Então veja, o Espírito ele trouxe a revelação de uma forma mais prática, vamos ilustrar. Por exemplo, nós estamos aqui e o Espírito Santo gera dentro de mim, Juan, na última quarta-feira você pegou R$20 da carteira do seu pai, isso é errado, cara. Teria como eu saber disso? Não que isso aconteceu, tá gente, é só uma hipótese. Mas o Espírito trouxe no meu coração algo que aconteceu. Então isso é uma palavra de conhecimento. E aí nós entramos então no segundo, que é a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a capacidade de gerir, de trazer uma sabedoria ou um aconselhamento fora da curva, fora do normal, que é algo que só poderia ser gerado por Deus. Geralmente ela pode ser acompanhada da palavra de conhecimento. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Juan. Juan, na última quarta-feira você pegou os R$20 da carteira do seu pai. O que você fez errado, você precisa se arrepender, falar com o seu pai e devolver esse dinheiro e nunca mais fazer isso. O que foi isso? O Espírito trouxe uma palavra de conhecimento e a partir daquilo eu trouxe um aconselhamento, uma sabedoria. Qual que é a sabedoria? Você precisa se arrepender, você precisa falar com seu pai e você precisa devolver o dinheiro. Então, essa é a palavra de sabedoria. E para fechar esse grupo, nós temos então o discernimento de espíritos. O que é isso? É a capacidade de você identificar se uma pessoa ela está falando debaixo da influência do Espírito Santo ou debaixo da influência de qualquer outro espírito. Amém? Então, nós fechamos então a primeira parte a respeito dos dons. E nós entramos no segundo grupo, que são os dons de poder. Que então é a fé. Como assim, Duca? Eu já tenho fé, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus. Então quer dizer que eu tenho o dom da fé? Não. O que está sendo referido a respeito desse dom não é sobre essa fé, mas é sobre uma fé extraordinária, uma fé emprestada, uma fé que vai além da fé que nós temos, e ela é utilizada para mover alguém a realizar um grande milagre, para que o corpo possa ser edificado. Alguns exemplos disso é quando Jesus ele está ali com os discípulos e eles querem despedir a galera porque já estão há muito tempo e eles têm fome, e Jesus então pergunta: o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E diante dessa circunstância, então Jesus ele começa a fazer a multiplicação de pães. Ou outra circunstância, quando Jesus
dar uma ordem para que a tempestade se acalmasse. Isso é o dom da fé. Outro exemplo, Pedro andando sobre as águas. E aí então, o segundo, que são os dons de cura. E aqui é interessante, porque todos nós podemos orar por cura. Quando nós oramos por cura, não tem algo relacionado diretamente ao dom, mas em uma palavra. Quando Jesus envia os discípulos e diz: vão, preguem o evangelho, façam discípulos. E aí Jesus começa a falar que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Jesus também diz que os enfermos seriam curados. Então as curas também podem acontecer com respeito ao cumprimento da grande comissão, que é ir e pregar o evangelho. E quando você for, os endemoniados serão libertos e os enfermos, eles serão curados. Tudo certo? E aí então, quando nós falamos a respeito do dom, é uma capacidade, uma facilidade ainda maior de fluir nessas curas. Então, é quando o Espírito Santo, ele te impulsiona a viver de uma forma, de um nível maior, as curas, os milagres. E aí então, dentro desse grupo de dons, nós temos então 3 tipos diferentes de cura. Como assim? Ora, as pessoas, elas têm as doenças, as enfermidades que estão relacionadas ao corpo, a algo físico, mas também à alma e também ao espírito. Então, são dons de cura exatamente porque são mais de uma área, mais do que apenas a área física. Então, a alma e o espírito também. E aí então, nós passamos para um outro que o apóstolo Paulo diz que é a operação de milagres. O que é a operação de milagres? É toda aquela demonstração de poder que não necessariamente seja uma manifestação de cura. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. É cura ou é milagre? Milagre, certo? Então, não necessariamente a operação de milagres será relacionado às curas. Outro exemplo, Moisés, ele abriu o mar. Foi cura ou foi milagre? Então, a capacidade de operar grandes milagres, ela é a demonstração de poder que não se encaixa nesse grupo de curas. Então, outro exemplo, José, ele ali diante daquela circunstância, ele manda com que o sol então parasse. É outra demonstração de poder. E aí nós entramos então no terceiro grupo, que é o grupo da eloquência ou o grupo da fala, que é então nós temos a profecia, a variedade de línguas e a interpretação dessas línguas. Esse grupo geralmente é o grupo de dons que todo mundo quer saber a respeito e quer fluir nesse dom. Então nós temos a profecia, e esse talvez seja o dom mais conhecido e mais temido. Quando você vê a tia do coque, você já fica com medo, tô brincando. Mas por quê? E às vezes nós entendemos errado aquilo que é profecia. Quando nós vemos, há uma diferença entre a palavra de conhecimento, de escrito, e também a profecia. Porque a palavra de conhecimento, ela vai estar relacionada a algo que já aconteceu ou está acontecendo. Porém, a profecia, ela aponta para aquele momento e para um momento à frente, algo que vai acontecer à frente. Então, isso é a profecia, é a capacidade que Deus entrega de entregar uma mensagem que ela vem de Deus à igreja ou uma pessoa. Profecia, e ela serve para consolar, edificar e corrigir. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver 2 modelos de profetas. Quando nós olhamos os profetas no Antigo Testamento, a Bíblia, ela não estava completa, ela não estava escrita por inteiro. Então, quando o profeta falava, tinha um peso muito forte e ela era a instrução de Deus para o povo. Agora, quando nós viramos a chave do Novo Testamento, os apóstolos, Paulo ele vai ensinar a respeito também da profecia, mas
ele vai trazer um sinônimo diferente, uma direção diferente. Por quê? Porque agora nós temos a palavra de Deus completa, formada, nós temos a Bíblia por inteiro e nós temos acesso a ela. Então, nós ficamos com a palavra final, nós ficamos com as escrituras, nós ficamos com a palavra. E as profecias, elas vêm para apontar um destino, para elas edificarem a nossa fé, para nos consolar e nos corrigir. E toda profecia, ela deve passar pelo filtro das escrituras. Sabe, você quer uma palavra profética para a sua vida? Leia a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Existem diversas palavras proféticas sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aí, nós passamos então para o segundo grupo, o segundo dom, na verdade, dentro desse grupo, que é a variedade de línguas. E quando nós falamos a respeito desse dom, existe alguns pensamentos errados e muitas vezes desrespeitosos com a pessoa do Espírito Santo. Para alguns, o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Para outros, não existe, para outros é heresia. Mas a verdade é que o falar em línguas é bíblico e é uma ferramenta poderosa para a minha vida e para a sua vida, para que possamos ser edificados. E nós vamos ver alguns textos na Bíblia que é nos falado a respeito desse dom, que é Marcos 16, Atos capítulo 2, em Pentecostes, Atos capítulo 10, Efésios e o próprio texto desta mensagem. E eu quero então falar um pouco a respeito desse dom com você, porque nós temos alguns compreendimentos errados a respeito dele. E sabe, por influência dos nossos irmãos pentecostais, né, com todo respeito, eles enxergam esse texto de Atos capítulo 2 como se eles tivessem falado em línguas estranhas ou línguas dos anjos. Mas quando nós continuamos lendo o texto, nós vemos que naquele momento, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a falar em outras línguas. Esse texto não está se relacionando a essas línguas, estão se relacionando a outros idiomas. E como nós podemos dizer isso? Nós podemos dizer isso porque os próprios ouvintes, aqueles que estavam se achegando ali, eles diziam: como nós podemos estar ouvindo em nossa própria língua os grandes feitos de Deus? Então, nesse momento, o que foi falado foi, então, as línguas estrangeiras ou idiomas. E aí você deve estar falando assim: mas então, como que nós resolvemos essa questão? Se você falou que existe e que é bíblico, como que nós então vemos isso? Queria te convidar agora a pensar em 3 esportes que tem bola. Vamos lá: futebol, vôlei, basquete. Vamos pegar o basquete. Os 3 têm bola, certo? Mas os 3 é a mesma coisa? Não. Os 3 têm jogadores em campo, mas é a mesma coisa? Cada um tem a sua quantidade, é diferente. Agora, da mesma forma, quando nós falamos a respeito dos dons, existem algumas variedades. Nós não podemos englobar como tudo fosse a mesma coisa. Então, aqui nós temos 3 tipos de variedade de línguas. Primeira coisa é a oração ou a linguagem em línguas. O que é isso? É quando o homem fala a Deus e aquilo traz a edificação pessoal. E aí as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem ou compreendem. Provavelmente você já viu algum irmão na igreja orando em línguas, mas naquele momento, esse dom, ele não está edificando o corpo, ele está se auto-edificando. E aí nós entramos para o segundo, que é a variedade de línguas, que é quando Deus fala ao homem, traz a edificação coletiva da igreja e todos entendem. E por último, o sinal aos incrédulos, que é quando o homem fala de Deus a outro homem e traz a edificação para uma outra pessoa, e então só quem conhece aquela língua entende. E aí nós passamos então para o último dom, que é o dom da interpretação. O que é a interpretação? É a capacidade de traduzir
literalmente fazer um Google Tradutor de algo que está sendo falado em outra língua, seja uma língua estrangeira ou a língua estranha ou línguas angelicais que está falando aqui. É muito louco, eu já vi isso 2 vezes acontecendo. Isso quando eu era criança, nós estávamos na igreja e uma irmã se levantou e começou a falar em línguas. E eu lembro assim, minha mãe do nada levantou e ela começou a interpretar aquilo que estava sendo dito. Ela falou assim: eu entendi o que ela está falando. Aí todo mundo: como assim? Não, ela está falando isso, isso, isso e isso. E era uma direção. Então, e a outra vez foi aqui, há poucos dias atrás, na nossa conferência, e a banda pode subir, a nossa conferência de avivamento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Renan, vou pegar o outro irmão, ele levanta aqui, e do nada, movido pelo Espírito Santo, ele começa a falar em mandarim. A gente ia entender aqui? Não. A gente não ia entender. Mas vamos pegar um do outro lado aqui. O Tigas levanta. Não era para levantar mesmo o Tigas, mas tudo bem. Uma salva de palmas pro Tigas, ele é demais, mano. Mas aí então, o Tigas ele levanta, movido pelo Espírito Santo, ele começa a entender o que ele está falando. E ele então começa a trazer a mensagem que está sendo comunicada naquele momento. Então, literalmente ele faz uma tradução daquilo que está acontecendo e traz a mensagem que Deus está querendo entregar para aquele momento. E aí, para a gente fechar com a última pergunta, eu entendi que os dons existem. Eu entendi que eles estão disponíveis hoje. Mas como que eu faço então? Como que eu posso operar nos milagres, nos dons? Como eu posso fluir? E a resposta, sabe qual é? Fluindo. A verdade é que, primeiro, nós precisamos de alguns passos para que a gente possa aprender a fluir nos dons de forma simples e que traga edificação e sem exagero. Como? A primeira coisa, encontre alguém que já tem experiência com isso. Eu me identifiquei com tal dom. Procura alguém que já flui naquele dom e começa a buscar um aconselhamento, um ensino mais detalhado a respeito disso. Nós passamos por cima dos 9 e talvez tenha ficado um pouco corrido, mas procure alguém que já flui naquele dom, para que ela possa te auxiliar. E é simples. Lembra quando, provavelmente, algum primo ou irmão começou a andar? Como que foi? Ele começou a engatinhar. Depois os passos foram firmando. Depois ele começou a andar. E aí ele começou a correr. E aí ele começou a crescer. E cada dia estava andando melhor. Os dons são a mesma coisa. E é por isso que você precisa de alguém para te auxiliar. Qual que é o problema? O problema é quando você ainda não aprendeu a andar e você quer correr. Às vezes a gente vê o Tito fazendo isso. O Tito do Davi, ele está aprendendo a andar. E às vezes ele está andando e aí ele começa a correr e ele cai. Agora, para nós fluirmos nos dons, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de auxílio. E sabe qual é o melhor lugar para você fluir nos dons? É na sua célula. É no seu clube de 116. Lá é um ambiente seguro, um ambiente para que você possa demonstrar o poder do Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar. E aí Paulo ele vai terminar então no último versículo dessa carta dizendo: contudo, busquem com zelo os melhores dons. Sabe, eu trouxe essa mensagem, talvez ficou um pouco cansativa, muita informação mas eu precisava te apresentar isso para que nós, como Ministério Multi, eu quero desafiar você a buscar com zelo os melhores dons. Os dons existem, os dons estão em operação nos nossos dias. Está disponível para a sua vida, está disponível para a sua vida, está disponível para a sua vida, está disponível para a minha vida, e todos nós podemos fluir os dons. Mas e aí? O que nós fazemos agora? Eu quero te convidar nesse momento para que juntos, como ministério, como família, como multi, juntos nós começamos então a buscar isso. Talvez seja um dia, talvez seja agora. Talvez você tenha que tirar mais tempo de oração.
mas os dons estão disponíveis para você. Eu quero te convidar nesse momento. Sai do seu lugar. Vamos juntos orar. Vamos juntos buscar esse momento. Duca, quais são os melhores dons? Não tem uma sequência. Os melhores dons sejam aqueles que vai trazer, que vão se identificar com você, que vão trazer edificação. Os dons existem, ele vem para nos auxiliar na obra da evangelização, para a edificação do corpo. Então nesse momento comece a orar, comece a pedir: Espírito Santo, eu entendi essa mensagem, eu entendi que os dons são para hoje, eu quero fluir. Comece a pedir um dom específico. Vem meu coração com as feridas de fome por ti. Fere meu coração com as feridas de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com as feridas de fome por ti. Fere meu coração com as feridas de sede por ti. Fere meu coração com as feridas de fome por ti. Fere meu coração